Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Nós estamos aqui para rezar, para oferecer o nosso dia a Deus e confiar os nossos passos, o nosso coração. A palavra é de João no capítulo 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu tinha de 13 para 14 anos quando eu entrei no seminário. Naquela época houve uma verdadeira perseguição da mídia mundial contra a igreja. A igreja, por ser formada de homens e mulheres como você e eu, é pecadora, nós sabemos, tem limites. Nós não podemos negar esses limites, não podemos ignorá-los para o bem da própria igreja. Mas naquela ocasião, sem ignorar as necessárias críticas à igreja, havia um ódio por parte dos grandes veículos de comunicação. Não era apenas a justa notícia dos fatos, mas um ódio institucionalizado que buscava aniquilar a igreja e desacreditar os seus membros. E como adolescente e querendo ser padre, aquele ódio todo mexeu muito comigo e me entristeceu. Foi então que eu procurei um padre, já idoso, um homem muito experiente. Eu partilhei das minhas angústias sobre aquela situação e ele me disse mais ou menos assim: Eduardo, não te desesperes por a igreja ser perseguida. Como futuro padre, te preocupes quando a igreja não for perseguida, porque pode ser que ela já não esteja mais anunciando o evangelho e nem sendo fiel a Jesus. Porque, dizia ele, a fidelidade da igreja a Jesus e a força do evangelho sempre incomodarão o mundo, e o mundo odiará a igreja tal como odiou Jesus. Aquelas palavras, naquele momento da minha vida, ainda como adolescente, foram como um bálsamo. À medida em que eu fui amadurecendo, eu fui compreendendo cada palavra que o Padre havia me falado e, sobretudo, as palavras de Jesus no dia de hoje. Se o mundo vos odeia, sabei primeiro que me odiou a mim. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Por isso, meus irmãos, se perseguiram a Jesus, por que não haveriam de perseguir aqueles que seguem fielmente a Jesus e vivem o seu evangelho? É claro que perseguiriam. Por isso, toda perseguição é fruto da nossa fidelidade e da nossa alegria em anunciar o Evangelho e vivê-lo com toda a força do nosso coração. Tal como perseguiram Jesus pela verdade que ele viveu e anunciou, também nos perseguirão, tanto mais formos verdadeiros e legítimos cristãos. Tem uma música que nós cantamos na hora da comunhão que diz mais ou menos assim: comungar é tornar-se um perigo, nós íamos para incomodar. Eu gosto muito desse trecho. Comungar Jesus é tornar-se um perigo para o mundo, pois nós queremos viver uma outra proposta, nós queremos viver de um outro jeito, nós queremos viver aquilo que Jesus anunciou. Por isso incomodamos, não por sermos chatos, mas porque trazemos as marcas do Evangelho, as marcas da verdade do nosso Redentor. E essa experiência deve animar nossos passos para sermos mais autênticos em nossa fé, tal como os discípulos de Jesus que apanharam, sofreram por conta de Jesus, por testemunharem Jesus. Diz a palavra que eles ficaram muito honrados, porque assim sabiam que estavam sendo fiéis ao Mestre. Quando você for perseguido e incompreendido por conta da sua fé, não tenha vergonha, não tenha medo. Lembre-se que a perseguição que você está sofrendo é causada pela sua fidelidade. E Jesus disse que os fiéis ele jamais a abandonaria, estariam sempre com ele. É isto que deve consolar e animar o nosso coração. Força, avante sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um excelente sábado, um bom final de semana, um abraço e até amanhã.
Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 1433.